Olá pessoal, tudo bom? Professor Tony aqui na área e hoje nós vamos agora continuar o nosso curso de juros compostos, né? De matemática financeira no geral, mas hoje vamos ver juros compostos e hoje vai ter uma novidade. Eu vou explicar para vocês como mexer na HP 12C, né? A gente vai trabalhar aqui basicamente algumas questões que eu vou montar para vocês e vocês vão perceber como é bacana, como é legal o cálculo com a HP 12C. Ela facilita muito a nossa vida, tá? Então vamos começar aqui nossa aula. Let's go, né? Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui os juros compostos e nós vamos aprender a trabalhar com eles, tá? Como é que funciona, Tony? Os juros compostos, eles basicamente são o quê, né? Eles basicamente é os juros calculados sobre o capital inicial mais os juros dos períodos anteriores. Por isso que a gente brinca, né? Que em matemática financeira aqui, os juros são capitalizados, né? Então aqui nós temos a ideia de juros capitalizados. Certo? Juros capitalizados. Beleza, Tony, tô entendendo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Suponha que você tenha R$1.000 e você tem uma taxa de 10% ao mês, certo? O que é que vai acontecer com o seu capital em um mês? Em um mês, você percebe que ele vai para 1.100. E esse exemplo foi o exemplo que eu dei na aula anterior. Agora eu vou começar a estender um pouquinho mais. Se eu for para o próximo mês, percebe agora que os 10% eles não são sobre o capital inicial, eles são sobre o 1.100, e 10% sobre 1.100 é 1.100 mais 110. Então esse valor aqui vai dar 1.210. Olha que interessante. Então, no mês 0 é 0, é 1.000, no mês 1, 1.100, no mês 2, 1.210, no mês 3, Tony. Aí tu já perceba que aqui, ó, é 10%. Mas sobre o que, Tony? Sobre os 1.210. Se eu fizer 10% disso, isso dá 121. Então vou colocar mais 121. Isso aqui vai ficar 1.210 mais 121. Aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 3, aqui dá 1. Aqui você vai ter R$1.331. Então, só a título de curiosidade, para a gente relembrar, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó. No juros simples, se eu fosse relembrar, eu teria aqui o início os R$1.000, eu teria aqui os 1.100, só que aqui, no próximo mês, no 2, vai ser 10% sobre o inicial. Então, vai ficar 1.200. E aqui, ó, 1.300. Percebeu como aumentou muito, ó, daqui para cá no terceiro mês? Já foi de 1.300 para 1.331. Então, se eu fosse apresentar isso aqui no gráfico, olha o que está acontecendo. Tenho aqui o valor do montante e o tempo aqui. Certo? E o tempo. Eu vou colocar aqui, primeiro o juros simples, tá? Vou colocar em azul. Então eu começo aqui, eu vou pegar aqui 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui eu tenho 1.100, eu tenho 1.000 no início, né? No 0 é 1.000. Começa daqui. Depois vai para 1.100. 1.200. 1.300 aqui no juros simples. Se você parar para pensar, isso aqui é uma reta perfeita. Só perdão aqui que eu confundi, né? No 1 é 1.100. Então aqui. No 2 é 1.200. No 3 é 1.300. Você vai ter aqui uma reta, certo? Já os juros compostos, o que é que vai acontecer? No inicial, eles se igualam. Só que aqui eu vou colocar em vermelho,
No próximo, eu já tenho 1.210. Então, estaria aqui, ó. E no próximo já seria 1.331. Certo? Então, já estaria aqui. Então, você vai percebendo que essa curva aqui, ela vai formando uma outra curva. Certo? No início, elas são iguais. Só que ela vai fazendo isso, ó. Eu vou só representar aqui, só para ficar mais fácil. Eu vou tirar a primeira aqui. Vou representar essa reta aqui. Então essa reta fica assim. Aqui é a reta do juros simples e os juros compostos. Como é que vai ficar? Ele vai ficar uma exponencial, sabe? Uma exponencial. É tanto que no começo eles são iguais. Depois ele vai crescendo muito, né? Então aqui é só um exemplo, só para mostrar para vocês como funciona. Os juros compostos, ele tem essa pegada aqui exponencial, certo? Então ele vai crescendo muito com o tempo. O juros simples é uma reta, é uma PA. Tá? Então aqui eu posso dizer que os juros compostos, eu tenho uma exponencial. E no juros simples, eu tenho uma reta, ou uma PA. Bem mais fácil de trabalhar. Agora eu vou mostrar para você como funcionam as fórmulas dos juros compostos, certo? Então foi que a gente pegou. A gente pegou o seguinte. Primeira fórmula dos juros compostos, né? A fórmula geral que a gente sabe, todo montante é capital mais juros. Essa é a fórmula básica da matemática financeira. Nos juros compostos, eu vou ter que o montante é capital 1 mais I, só que agora elevado a N. Tá? 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula básica dos juros compostos. Tá? Tony, se eu quiser calcular, por exemplo, o capital, posso calcular? Posso. O capital vai ser o quê, Tony? Vai ser montante dividido por 1 mais I elevado a N. Tá? Então, ali, se eu quiser calcular o montante, é aquela fórmula. Se eu quiser calcular o capital, é só trazer para cá dividindo. Tony, se eu quiser calcular somente a taxa, bem, aqui a gente pode até fazer o seguinte, ó. Se você parar para pensar, o que acontece? 1 mais I elevado a N é o quê? É montante sobre capital. Então você pode ter que 1 mais I vai ser o quê? Eu posso colocar aqui montante sobre capital do outro lado elevado a 1 sobre N, por raiz enésima. E eu posso dizer que a taxa ela vai ser montante sobre capital. Aqui eu posso colocar a raiz enésima. Tudo isso menos 1, por exemplo. E eu tenho a minha taxa. Tá? Claro que a gente não usa isso, né? A gente faz a própria fórmula, né? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de fazer. E também vou mostrar na HP12C. Tá? Tony, se eu quisesse calcular, Tony, o tempo. Aí o tempo já é um pouquinho mais complexo. Por quê? O que é que acontece? Eu vou pegar a mesma fórmula. 1 mais I elevado a N. Isso aqui vai ser montante sobre capital. O que é que eu tenho que fazer, Tony? Eu vou aplicar aqui o estudo dos logaritmos, tá? Eu vou aplicar logaritmo neperiano de um lado, logaritmo neperiano do outro. O que é que vai acontecer? Eu vou ter ln de 1 mais I elevado a N é igual a ln de montante sobre capital. Só que perceba o seguinte, pela propriedade do logaritmo, esse n pode descer. Então eu vou ter que n logaritmo de 1 mais I é igual logaritmo de montante sobre capital. Então, se eu quiser calcular o tempo em função apenas dessa fórmula, eu vou ter que n vai ser logaritmo de montante sobre capital dividido por logaritmo de 1 mais I. Tá? Então aqui é a forma geral do n. Tá? Geralmente é como a gente calcula o n numa fórmula
de matemática financeira nos juros compostos, tá? Eu vou até mostrar um negócio interessante na HP12C, então já vou deixar até um adendo aqui. A HP12C, ela não é muito boa para fazer esse cálculo do N, tá? Porque ela aproxima para cima. Ela aproxima sempre assim, mesmo que desde... a aproximação dela é até 0,005. Então, por exemplo, se for 0,01, por exemplo, ela aproxima para o próximo inteiro, 1. Então, se der, por exemplo, um tempo lá de 12,43, ela aproxima para 1. Se for 12,01, ela vai aproximar para 1, para 13, aqui para 13, entendeu? Então a HP12C ela não é muito boa no cálculo do N. Então no cálculo do N a gente vai usar a calculadora normal para calcular isso aqui. Mas as outras fórmulas, a HP12C é perfeita, tá? Então, vou começar aqui com exemplos para vocês perceberem. Então imagine o seguinte, ó. E aí eu já vou mostrar também na HP12C. Um capital de 4.000 é aplicado em um banco aos juros de 2% ao mês. Então você anota aqui os dados, né? Você tem que um capital de 4.000 reais é aplicado a um banco, uma taxa de 2% ao mês. Qual é o montante recebido ao final de um ano? Então perceba que taxa e tempo vai estar no mesmo sentido, tá? Então se é um ano, vou colocar o N 12 meses, tá? 12 meses. E eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o montante. Então é a fórmula básica, né? Montante é capital, multiplica 1 mais I elevado a N. Então como é que vai ficar? Montante, eu quero descobrir, é o capital, 4.000, vezes 1,02 elevado a 12. Isso aqui dá para você fazer na sua calculadora. Então se eu pegar aqui uma calculadora normal, eu vou ter 1,02 elevado a 12, eu vou chegar em 1,268. Então isso aqui dá 4.000 vezes 1,268. 24, por exemplo. Então, se eu multiplicar 4.000 por isso, vezes 1,2682, 4. Então, deixa eu só ver novamente. 1,02 elevado a 12 dá 1,2682, 4, ok. Então, vai ficar 4.000 vezes 1,2682, 4. Isso vai dar 5.072,96. Então, o montante vai ser aproximadamente 5.072,96. Tony, e como é que eu faria isso aqui na HP12C? Então, vamos lá. Vamos mostrar isso aqui para vocês. Então, na HP12C, eu vou até colocar aqui junto aqui com o GoodNotes. Eu vou colocar aqui o problema. A gente calculou, deu 5.072,96. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, eu vou apresentar a HP12C, né? Ela tem esse formato aqui. E se você quer calcular, por exemplo, um valor de um montante, as teclas aqui, eu vou até mostrar. Vou até mostrar aqui com o mouse. Nós temos essa aqui, PV, Present Value, é valor presente, ou seja, isso aqui é o meu capital. PMT é série de pagamentos. FV é Future Value, ou seja, valor futuro. Eu vou ter aqui o CHS, ele inverte o fluxo de caixa, tá? Lembrando que a HP12C ela sempre vai dar valores negativos para as entradas ou positivos, vai depender de onde você quer colocar. Então, por exemplo, se eu colocar o valor presente positivo, o valor futuro de saída, que é o montante, ele vai ser para baixo, vai ser negativo. Se eu colocar negativo o valor presente, ele vai dar positivo o valor futuro, e assim por diante. A HP12C funciona em fluxo de caixa. Então, se eu quero colocar, por exemplo, um capital de 4.000, eu posso colocar aqui 4.000, ó. 4.000. Ah, e primeiro, eu tenho que limpar a HP, né? Eu vou fazer F clear, limpa tudo, tá? E aí eu vou colocar 4.000, vai ser o meu present value. Lembrando, se eu coloquei ele positivo, o meu fluxo de caixa vai dar o valor futuro negativo, tá? Mas isso aqui não tem problema. Aí, eu quero colocar o quê? 2% ao mês. Então, você coloca aqui, N, você coloca 2,
coloca a taxa I, 2. Quanto tempo? Então você vai colocar 12N. E aí você vai calcular o quê? Você vai calcular o seu valor futuro, FV. Ele vai dar negativo porque é fluxo de caixa. Olha aqui, ó, 5.072. Então vamos ver aqui, 5.072,97. Quanto deu lá o nosso? Deu justamente isso, né? 5.072,97. E aqui 96, mas aproximado, tá? Então perceba que dá certo. Olha que bacana, né? Como funciona. Então vamos apresentar o próximo aqui. Para comprar um automóvel no valor de 10 mil daqui a um ano, um jovem deve depositar numa aplicação financeira que rende juros compostos mensais de 2,5% ao mês. Qual a quantia a ser depositada, né? No caso hoje, né? Então ele vai querer comprar o carro daqui a um ano, então você tem 100 mil reais o valor futuro. Então vamos colocar assim, ó. FV, ou se você quiser até colocar 100 mil. Isso aqui é o meu montante. Eu tenho 2,5% ao mês, então o I é 2,5% ao mês. O N é 12. E eu quero descobrir o quê? Quero descobrir o present value, ou seja, o valor presente, que é o meu capital. Quanto eu tenho que colocar hoje para isso aqui fazer sentido? Então, se eu fosse fazer usando a fórmula, ia ficar assim, ó. Montante é capital 1 mais I elevado a N. Então eu quero o capital vai ser montante sobre 1 mais I elevado a N. Aqui o montante é 100 mil, e eu ia dividir por 1,025 elevado a 12. Se eu fizer isso aqui na calculadora normal, eu vou ter 1,025 elevado a 12, isso aqui dá aproximadamente 1,34488. Então isso aqui vai ser 100 mil dividido por 1,34488. Se eu fizer essa conta, dividido por 1,34488, isso aqui dá 74 mil. Então, o meu capital seria aproximadamente 74.356,07. Agora olha que legal aqui na HP12C. Na HP12C, eu vou limpar a anterior. Nós vamos fazer aqui. Qual é o meu montante? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui qual é o meu montante, ó. Eu tenho um montante de 10 mil, um montante, na realidade, 100 mil. Então eu vou colocar agora ele negativo, tá? Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar 100 mil, dou um CHS, estou invertendo o fluxo de caixa para encontrar o valor positivo, né? Do valor presente. E dou um FV. Ele foi pro FV, o 100 mil. Perceba que está lá na memóriazinha. Aí eu vou colocar agora, aqui, ó, 2,5% ao mês. Então eu posso pegar 2,5 e coloca a taxa. Já foi. E agora quantos meses? 12. E aí eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o PV. Só clicar. E olha que legal. 74.355,59. Esse cálculo aqui deu um pouquinho maior porque eu fiz a aproximação até 4 casas decimais. Aqui ele faz tudo, tá? Olha quantas casas ele está colocando ali, ó. 58, 54, 04, 53, 00, 68, 7. Vai dar esse valor. Então ele coloca um valor até mais preciso, tá? Então o valor mais preciso aqui, ó, mas bateu, ó. O valor mais preciso aqui, se eu pegar a financeira, a HP12C, ele obtém o valor até mais preciso, ó. R$ 74.355,59. Show? Então, bem bacana, né, pessoal? Bem legal isso aqui. Com essa ferramenta aqui, com essa HP12C, você faz muito mais rápido. Muito mais rápido. Não precisa fazer essas contas gigantes, né? Agora vamos para o exemplo 3 aqui, ó. O capital cresceu de 10 mil para 11.500 em um ano. Qual é a taxa de juros mensais que foi aplicada? Então, olha que interessante. Aqui eu já vou usar qual fórmula, Antônio? Lembra que a gente já olhou lá em cima? Lembra lá que montante
era capital, 1 mais I elevado a N. Eu tinha que 1 mais I elevado a N era montante sobre capital. Então eu tinha que 1 mais I era a raiz enésima de montante sobre capital. Então quanto era o I? A raiz enésima de montante sobre capital menos 1. Lembra dessa fórmula aqui? Pois é, eu posso usar essa fórmula. Eu posso fazer assim, ó. Primeiro, o meu capital. Aí vamos lá. O capital, ele é... Quanto aqui, Tony? O capital ele é 10 mil. Eu vou até tirar um pouquinho a calculadora aqui para baixo. Vamos fazer aqui. O capital é 10 mil. O montante, ele vai ser 11.500, né? 11.500. O tempo, 1 ano, 12 meses. E eu vou ter o I, que é o que eu quero descobrir. Então perceba, se eu for usar a fórmula, o meu I vai ser o quê? Vai ser a raiz enésima, montante 11.500 dividido por 10 mil, menos 1. Só que o N aqui é 12, né? Então só ajustando aqui, o N aqui é 12. Se eu fizer essa conta numa calculadora, eu vou ter 11.500 dividido por 10 mil, dá 1,15. Então eu vou fazer 1,15 elevado a 1 sobre 12. Isso aqui dá 1,01171 menos 1. Então isso aqui vai ficar aproximadamente o quê? 1,17%. Certo? Agora vamos fazer com a financeira, com a HP12C. Vou até ampliar um pouquinho aqui e vamos ver como é que funciona. Então vamos limpar a memória e eu vou colocar quais dados, tá? Primeiro eu posso colocar aqui o capital, eu vou colocar ele positivo, por exemplo. Então eu vou colocar 10 mil, vou colocar aqui PV. Coloquei positivo. Se eu coloquei o capital positivo, o fluxo de caixa, o montante, ele vai de saída, né? Então vai ser negativo. Então eu vou colocar agora aqui, ó, 11.500. Dou um CHS para inverter o fluxo. E aí eu coloco no FV, ó. Já foi, ó. Eu coloco agora o N, aí eu vou colocar 12, ó. N, já foi pro N. E agora eu calculo a taxa. Olha aí que legal. 1,17. Perfeito, né, pessoal? É muito legal isso aqui, né? Muito legal mesmo. E aqui, se você quiser, o valor ele dá até 1,1714, ó. 1,1714, ó. Tá ali o valor completo para você, tá? Bem legal mesmo, bem bacana. E agora, para finalizar a nossa aula de matemática financeira aqui de juros compostos, eu vou agora fazer com o tempo. Aí no tempo, era o que eu estava dizendo para vocês, né? No tempo a gente tem um pequeno probleminha. Eu vou fazer aqui e vou te mostrar para você o que é que acontece. Primeiro eu vou calcular aqui usando a nossa fórmula aqui que a gente descobriu lá em cima, né? Qual foi a fórmula que a gente descobriu lá em cima? Vamos voltar aqui do tempo. A gente calculou lá em cima nas fórmulas, ó. O tempo é ln de m sobre c sobre ln de 1 mais i. Então o tempo, número de meses, vai ser ln de m sobre c sobre ln de 1 mais i. Então aqui ele deu, ó. Sabe-se que um depósito de 10 mil reais em um fundo de investimento, remunerado a taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Então, primeiro, o capital, ele foi o quê? 10 mil. A taxa, 1,5% ao mês. E o valor aqui foi quanto? 12 mil, né? 12 mil do montante. Então, em quanto tempo ele vai ocorrer essa... transformar 10 mil em 12 mil com a taxa de 1,5% ao mês? Aí olha que legal, se você fizer na calculadora comum, esse cálculo aqui, olha quanto vai dar o N, ó. O N vai dar ln de M 12 mil dividido pelo capital 10 dividido por ln de 1,015. Vamos fazer essa conta aqui.
ln de 12.000 por 10, ln de 1.2. ln de 1.2 é 0,18. 23, 21, 5, 5, 6. Vou fazer bem preciso aqui para vocês perceberem. E aqui eu vou fazer o ln de 1.05. ln de 1.015. Isso aqui está 0.014888. Se eu fizer essa conta, 0.18, 23, 21, 556, dividir por 0.014888, isso aqui dá 12,24 meses. Ou seja, vai ser 12 meses e um quarto de mês aproximadamente. 12 meses ali, eu vou considerar um quarto de mês, aproximadamente ali 7 dias. Se eu fosse fazer assim, mais preciso, certo? Mas olha o que a calculadora financeira vai fazer. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos pegar. Vou mostrar com a financeira agora. Então nós temos, vamos dar aqui um F no clear. E aí nós vamos ter capital 10.000. Então você coloca assim, ó. Capital 10.000. Então vou colocar 10.000. Aqui eu vou colocar PV. Vamos colocar o montante. Eu vou dar 12.000 aqui. CHS FV. Vamos colocar 1.5 no I. E agora calcular o N. Ó, ele deu 13, vendo? Ele aproximou para cima. Então, só lembrando, na HP12C, então aqui na HP12C, ela vai aproximar isso aqui para N igual a 13, tá? Sempre ela aproxima para cima. Então, apenas no cálculo do N, eu aconselho você usar a calculadora normal, a fórmula normal mesmo, que é ln de montante sobre capital dividido por ln de 1 mais I, tá? Que ela vai dar o valor preciso usando essa fórmula. A HP12C, ela faz o valor para cima, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso curso aqui. Estamos iniciando, né? A gente vai aprender muito sobre HP12C. Vocês vão ficar craque, tá? É bem legal, é bem bacana. Facilita muito a nossa vida. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Só mostrar aqui novamente aqui no finalzinho. Só para vocês aqui. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? E se inscrevam, pessoal, no canal aí, né? O canal aqui é de qualidade, matemática realmente de qualidade para vocês aprenderem, tá? E muito obrigado. Até a próxima e falou, pessoal.